Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Vamos estudar mais um tema da Palavra de Deus, o tema 167, que tem como título Acepção de Pessoas. É um estudo pequeno, composto apenas de 10 perguntas e respostas, e faremos agora a oração inicial e em seguida daremos início a este estudo. Pai Santo, Deus amado, louvado seja o seu santo e eterno nome, o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra, pedimos a Tua bênção sobre nós e a Tua iluminação para compreendermos mais este tema da Tua Palavra. Sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, pedimos que esteja conosco também, nos ajudando a sermos imparciais, a sermos amorosos uns para com os outros, benignos, misericordiosos, temos todos os seus atributos, Pai. Te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Então, para o nosso estudo de hoje, o estudo 167, Acepção de Pessoas. A primeira das 10 perguntas é essa que você já vê em sua tela: de que fez Deus todos os povos? E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17, 26. Pergunta 2. Para quantos é Deus bondoso? O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, verso 9. Então a bondade de Deus realmente ela é abrangente, né? Ela é para todos. Até para os ingratos e maus, Jesus disse, né? Pois derrama sobre eles o seu sol e a sua chuva. Pergunta 3. Deus faz acepção de pessoas? Para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, verso 11. Pergunta 4. Quem é aceito por Deus? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 e 35. Então, por mais que Deus não faça acepção de pessoas, né? Aqueles que são agradáveis a ele são os que o temem e fazem o que é justo, não importa a sua nacionalidade, né? Pergunta 5. Que proibições são feitas nas Escrituras contra o fazer acepção de pessoas? Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Deuteronômio 1, 17. Próximo texto. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem rejeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19, verso 15. E o próximo texto. Bem-aventurado o homem que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Salmo 40, verso 4. Então, esses versos aí vêm nos mostrando que não podemos, né, fazer também acepção de pessoas. Ser favoráveis àqueles que têm condições, né, os ricos, etc. E os mais simples, os pobres, desprezarmos, né, não podemos fazer isso. Pergunta 6. De que são culpados os que fazem acepção de pessoas? Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. O que despreza o seu companheiro peca. Tiago 2,9 e Provérbios 14, 21. Pergunta 7. Por meio de que ilustração é mostrado esse pecado? Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com vestidos, com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé.
ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Tiago 2, 1-4. Nós vemos que acontece muito isso, né? Geralmente as pessoas têm a tendência de tratar melhor as pessoas mais bem vestidas, né? Mais bem arrumadas, com joias e tudo mais, mas não podemos fazer isso, né? Pergunta 8. Que deu lugar à instituição dos diáconos na igreja primitiva? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6, verso 11. Foi daí então que instituíram os diáconos para distribuir melhor o serviço entre eles, né? Pergunta 9 e penúltima. Que erro cometeram Pedro e outros anos mais tarde? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, o apóstolo Paulo diz, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gálatas 2, 11-13. E Paulo ali resistiu, né? Argumentou com Pedro porque ele estava fazendo aquilo, fazendo acepção de pessoas, né? E o repreendeu. Pergunta 10 e última. Como são banidas em Cristo todas as distinções nacionais, profanas e injustas? Todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não pode haver judeu nem grego, não pode haver escravo nem livre, não pode haver homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 27 e 28. Ver também Colossenses 3, verso 11. Então, em Cristo não há distinção, né? Não há distinção de gênero, não há distinção de nacionalidade, não há distinção de status social. Todos somos um em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a tratarmos com amor, com reconhecimento, com afeto a todos, sem distinção. Amém? Que Deus te abençoe e que juntos cresçamos no conhecimento e na prática aí das virtudes cristãs. Um abraço e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Tchau!